Bom dia, bom dia, jovens. Tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá que horas você está assistindo isso. Eu vou tentar ajudar vocês, jovens, hoje a entender um pouquinho melhor a nomenclatura dos ácidos, beleza? A gente já viu, a gente já estudou essa parte. Nossa, ficou bizarro esse, hein? A gente já estudou essa parte, vocês já viram aí o, o assunto, mas eu vou passar uma outra maneira da gente entender, tá? E para isso eu vou tentar explicar para vocês o que que é NOx, algumas regras práticas de como calcular o NOx, tudo bem? Para daí a gente dar a nomenclatura, beleza? Então, vamos lá. Então, jovens, olha só. Aqui tem umas regrinhas práticas, tá? De como que a gente vai calcular o NOx, beleza? A ideia é o seguinte, NOx é o número de oxidação, é o número da carga que o átomo possui, né? Pode ser tanto a carga real, né? Ou a carga parcial, como a gente já estudou já o que que é a carga parcial de uma molécula, né? Então, a gente vai tentar calcular qual que é esse número, qual que é esse valor para cada um dos átomos envolvidos numa molécula, beleza? Então, existem algumas regras práticas que podem auxiliar vocês aí, ó. Quais seriam elas? A primeira e mais importante é o seguinte, mais importante não, né? Mas uma das mais importantes é que substância simples, o NOx dessa substância sempre é zero. Então, Cl2, N2, O2, F2, o ferro, os metais, né? O sódio, magnésio, tudo que for substância simples, o NOx dela vai ser igual a zero. Então, você coloca lá sempre que o NOx é igual a zero, bem simples. Tudo bem? A segunda regra seriam para os NOx fixos. Então, existem alguns elementos da tabela periódica que tem aí o NOx sempre fixo, é sempre aquele, né? Ele nunca se altera. E aí, nesse caso, a gente tem os metais, e aí da família 1A e 2A. O NOx da família 1A é sempre 1 mais, e da família 2A é sempre 2 mais, ok? Além disso, ainda existem alguns outros metais interessantes de vocês saberem que eles são fixos. A prata, o zinco e o alumínio, tudo bem? Então todos eles são 1, 2 e 3, né? A prata é 1, o zinco é 2 e o alumínio é 3. Além disso, tem o flúor. O flúor, o NOx dele também é sempre fixo, é sempre menos 1, tá? Só toma cuidado que os outros membros aí da família dos halogênios, cloro, bromo, iodo, etc., nem sempre eles são menos 1, tá? Depende um pouco aí da situação. Mas o flúor, sim, o flúor é sempre menos 1, ok? A terceira regra é do hidrogênio. O hidrogênio, jovens, é sempre mais 1, ok? Sempre mais 1. Exceto, tem exceção? Tem que ter, né, jovens? Exceto nos hidretos, beleza? Nos hidretos a gente vai mudar um pouco essa regra. Qual que vai ser a regra, então? Nos hidretos, o hidrogênio vai ter NOx igual a menos 1, tá? E o que que é um hidreto? É quando o hidrogênio está ligado a um metal, né? Então a gente tem aqui, ó, sódio, por exemplo, NaH, por exemplo, tá? Então, nesse caso, o hidrogênio ele tem NOx menos 1. Beleza, jovens? Outro elemento aí que tem uma regra bem fácil para a gente é o oxigênio, né? O oxigênio, o NOx do oxigênio sempre vai ser menos 2. Então, ele tem sempre esse NOx fixo menos 2. Tem exceção igual aos hidrogênios? Tem também. Qual é a exceção do oxigênio? É quando a gente fala dos peróxidos, tá? Peróxidos é uma classe de óxidos que a gente vai estudar mais para frente, tá bom, jovens? Então, não se preocupe. O NOx dos peróxidos pro oxigênio, ele acaba sendo menos 1 e não menos 2, tá? O peróxido mais famoso aí que a gente tem é a água oxigenada, né? É o que você usa aí para descolorir o cabelo ou para colocar no machucado, às vezes, né? Antigamente colocava água oxigenada na ferida aí, tá? Então, essa substância ela é um peróxido. Mais para frente a gente vai estudar bastante dela. E o NOx do oxigênio nessa substância ele vai ser menos 1, ok? Bom, aí a gente pode falar do NOx quando a gente tem os íons, né? E aí a gente só vai tomar um pequeno cuidado no seguinte.
Os íons monoatômicos, ou seja, os simples, né, eles têm, o NOx dele é a carga, né? Então, igual a gente viu, estudou lá os cátions, né? A gente tem o NOx dele sempre é a carga, tá bom? Então, o ferro, o NOx dele é 2+. Se a gente está falando do cloreto, né? Então, a gente tem o NOx dele é igual a carga, é -1. Então, para os íons é bem mais fácil, né? Só olhar a carga e pronto, já tem o NOx. Agora, para os poliatômicos, tem uma regrinha, né? Nos poliatômicos são aqueles que têm mais de um átomo aí, né? Um elemento pertencente ao íon. Então, a gente falou bastante aí dos ácidos, né? Do ácido sulfúrico, tem o sulfeto lá, por exemplo, né? Ele é um íon composto, né? Um íon poliatômico. E aí, o NOx total, né? A somatória do NOx, ou seja, o NOx do enxofre mais o NOx do oxigênio, tem que dar igual a carga. Tudo bem? Então, tem essa regrinha aqui para vocês. A somatória do NOx vai ser igual à carga. Ok? E por último, que é o que a gente mais vai usar para calcular, né? Então a gente vai usar sempre essa regra aqui para calcular o NOx dos elementos, é que numa substância composta, a somatória do NOx de todos os elementos daquela molécula sempre vai ser igual a 0. Beleza? Então, sabendo essas regras, vamos aplicá-las aí em alguns exemplos para a gente entender, ok? Então, jovens, olha só, vamos ver uns exemplos aqui. Se eu tiver uma molécula, sei lá, simples aqui, Cl2, o NOx de cada um dos cloros, né, que fazem parte ali da molécula, vai ser 0, né? Então, o NOx dessa molécula, ele é 0, ok? Agora, se eu tiver uma molécula diferente, por exemplo, a água, né? Quando a gente vai calcular o NOx dos elementos que pertencem à água, a gente vai ter que calcular o NOx de cada um dos elementos, ok? Então, o que a gente vai fazer como regrinha, que eu aconselho para vocês? Separa aqui, tudo bem? E coloca aqui os elementos separados e umas linhas aí embaixo a mais, tudo bem? Por quê? Nessas linhas aqui, a gente vai escrever o NOx na primeira linha, a gente vai colocar o NOx das regrinhas que a gente viu, tudo bem? Ou seja, o NOx individual de cada um deles, regras. E embaixo a gente vai calcular, tudo bem? Aqui embaixo a gente calcula. Só que para a água é bem fácil, né? Da água é o mais facinho de todos, por quê? A gente viu que o hidrogênio ele sempre é +1, né? E o oxigênio ele sempre é -2, tudo bem? Então, olha só, aqui eu tenho 2 hidrogênios, então para essa molécula eu tenho 2 mais e para o oxigênio -2. Opa, lembra que sempre que a gente calcula, né, o NOx de uma molécula, de uma substância composta, né, o cálculo dela, o final, eu falei para vocês na última regrinha, que tem que ser igual a 0. Então já está igual a 0. Perfeito, né? Então para a gente, esse é o NOx aí de cada um dos elementos, tá bom? Então a gente consegue determinar. Para o hidrogênio é +1 e para o oxigênio é -2. Agora vamos ver uma substância um pouquinho mais complicada, né? Se você tiver, por exemplo, o ácido sulfúrico, que a gente está estudando bastante aí lá na parte de ácidos, né? O que você vai fazer? Mesma coisa, divide aqui, Alguns professores chamam de chiqueirinho, não sei porquê, tá? Mas divide aqui, tudo bem? E aí a gente vai fazer por partes, tá? Embaixo é onde a gente vai calcular. Então, como é uma molécula simples, isso vai ser igual a 0. Se isso fosse um cátion, um ânion, né, um íon, né, tivesse uma carga aqui, a gente ia igualar igual a carga, né? Não esquece disso. Mas como é uma substância composta, molecular e bonitinha, a soma aí vai ser igual a 0. Então, na primeira linha, a gente coloca o NOx das regrinhas que a gente estudou. Então, eu tenho aqui para o hidrogênio, ele sempre é +1 e o oxigênio sempre é -2. Só que o enxofre, eu não sei quanto é o NOx dele, tá? Então, coloca X aí. Na linha de baixo, a gente vai calcular esse NOx que a gente quer saber. Então, o hidrogênio, lembrando que agora na última linha aqui, a gente tem que considerar a atomicidade, ou seja, quantos átomos tem de cada um aí, né? Então, o hidrogênio tem 2, então vai ser 2 vezes +1, né? O enxofre só tem 1 mesmo, então vai ser X.
E o oxigênio tem 4, então vai ser menos 2, tudo bem? E aí, fazendo esse cálculo bonitinho, ó, fica bem simples, né? Ó, porque a somatória de todos os NOx tem que ser igual a 0. Então, a gente tem 2 mais x menos 8. Então, quanto que vai ser o x? Isso daqui tem que ser igual a 0. E aí, o x, então, é igual a 6 mais, né? Então, pronto. Eu descobri o NOx de todos os elementos, beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aí? Fazendo mais alguns exemplos, ó, vamos lá. Se eu tivesse um íon, né, igual eu falei lá antes, se eu tivesse o sulfeto, o que você vai fazer para calcular o NOx de cada um dos elementos? Mesma coisa, separa. Aqui na primeira linha a gente vai colocar os NOx individuais, seguindo as regrinhas, e embaixo a gente vai colocar o NOx do conjunto, tá? Então, ó, isso daqui, nesse caso, na hora que você vai fazer o cálculo, o que que acontece? Isso é um íon, então não vai ser igual a zero, vai ser igual à carga do íon, né? Então vai ser menos 2 aqui, ok? A sua resposta, o seu valor, né, da somatório. Agora, para o oxigênio existe regra, né? Então a gente sabe que o oxigênio sempre é menos 2. Para o enxofre não tem regra, então ele é o x. E aí, o que que a gente faz? A gente lembra da atomicidade, multiplica, então vai ser 4 menos 2 aqui. E como só tem um enxofre, aqui vai ser x mesmo, né? Então, ó, a gente resolve essa continha. X menos 8 igual a menos 2. Opa, o enxofre deu 6 de novo. O X, o NOx do enxofre, deu 6 de novo. Opa, isso significa que sempre, sempre, sempre vai ser 6? Negativo, nem sempre vai ser 6, né? Então toma cuidado aí, ó. Vamos fazer um exemplo para você só não ficar com a pulga atrás da orelha aí, olha só. Se eu tivesse o sulfito, lembra? Esse é outro ânion lá que a gente estudou nos ácidos. Quando você vai calcular, opa, ficou muito grande. Quando você vai calcular o NOx de cada um dos elementos, de novo, isso é um íon, então tem que ser igual à carga. Então aqui vai ser igual a menos 2, certo? E aí a gente vai lá, primeira linha a gente coloca a regra, o enxofre não tem regra, o oxigênio sempre é menos 2, né? Opa, então, ó, a gente consegue encontrar o NOx do enxofre fazendo a regrinha. Eu tenho só um enxofre, aqui é X, eu tenho 3 oxigênios dessa vez, e não 4. Então, aqui é 3 vezes menos 2. E aí a gente soma tudo. X mais 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Só que agora isso é igual a menos 2. Então, o X agora ele é 4, olha só. Então o NOx do enxofre varia, né? Então, depende da situação. Ok, jovens? Então, assim que a gente vai calcular o NOx dos elementos, beleza? Então, jovens, vamos usar agora o NOx para a gente determinar a nomenclatura de ácidos, tá bom? De uma maneira que eu diria um pouco mais simples do que a outra que a gente viu. Talvez alguns de vocês não gostem, mas daí vocês ficam munidos, jovens, de várias maneiras aí de você da nomenclatura dos ácidos, ok? Então, ó, só lembrando, a gente separou os ácidos em duas classes, né? A gente tem os hidrácidos, e a gente tem os oxiácidos. Lembra disso? Então, para os hidrácidos, vamos falar deles rapidinho, a gente viu uma coisa interessante, né? Bem interessante, que quando a gente tem um hidrácido, o nome dele é muito fácil da gente dar. Porque o nome dele sempre vai ser sempre vai ser ácido, o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio e hídrico. Lembra? Então, se eu tiver aqui, ó, HCl, o nome desse cara é ácido clorídrico, né? Se eu tiver o bromo, a gente viu, ó, vai ser ácido bromídrico, né? Então, é bem simples o nome do meu ácido quando a gente está falando dos hidrácidos, tá bom? Vou colocar aqui alguns hidrácidos que é importante vocês saberem, né? Ó, o ácido clorídrico, bromídrico, fluorídrico, ou seja, todos os ácidos com os halogênios, iodídrico, tá? Tem outros também, que é o ácido sulfídrico, ele tem o enxofre, tá?
o ácido cianídrico, tudo bem? Que tem o cianeto, que é o carbono mais o hidrogênio aí, né? Então, esses caras é importante você lembrar o nome deles, tá? E todos eles você vai seguir essa regra, tá? Então, tem o cloro aqui, tem o bromo, enxofre, ciano, né? Então, é só você colocar o nome aí dos átomos ou do conjunto de átomos, né? No seu espacinho aqui, tá bom? E daí você vai ter o nome, fluorídrico, tudo bem? Bem tranquilo. E a gente viu também que toda vez que você quer saber o nome do ânion desse ácido, a gente troca a final, né, a terminação. Em vez de hídrico, a gente coloca eto. Né? Então, se você quer saber o nome do ânion, é bem fácil também. A gente, inclusive, aprendeu a dar o nome dos ácidos a partir do ânion, lembra? Então, aqui a gente tem, ó, se eu tenho um ácido clorídrico, se eu tenho um ácido clorídrico, você vai ter o cloreto, é só trocar o final, né? Se você tem um ácido bromídrico, você vai ter o brometo, bem simples, né? Então, para os hidrácidos é fácil, a gente nem precisa calcular NOx, não precisa fazer nada. O NOx vai entrar quando a gente for falar dos oxiácidos. Então, vamos lá ver. Então, agora, jovens, para os oxiácidos, vai ser um pouco diferente a nomenclatura, né? Eu já ensinei vocês tudo, vocês já sabem como fazer usando a tabelinha, né? Mas agora eu vou ensinar um outro jeito, olha só. A gente vai usar essa regrinha aqui como base pra gente, tá bom? Então, se você tiver um NOx dos seus elementos, aí fica mais fácil. Por quê? Para os ácidos, o hidrogênio sempre é mais 1 e o oxigênio sempre é menos 2. Tudo bem? Quem que varia? Quem varia é o elemento, né, que está no meio. Né? Então a gente tem os ácidos, a gente tem o ácido, um elemento aí no meio e o oxigênio. Aqui pode ser carbono, pode ser o enxofre, pode ser o fósforo, depende, né? Então a gente tem vários tipos de ácidos aí, mas sempre nessa configuração, né? Então você tem H, um elemento aí e o oxigênio. E aí, a gente calculando o NOx do intermediário ali, do elemento do meio, a gente consegue descobrir algumas coisas, né, com relação ao nome. Por exemplo, se você tiver um NOx mais 1 ou mais 2 para esse elemento do meio, a gente vai ter um ácido hipo, o nome do elemento que está ali no meio, ioso. Tudo bem? Se a gente tiver mais 3 e mais 4, a gente tem aí o nome do ácido, né, ácido ioso, tudo bem? Se tiver mais 5, mais 5 e mais 6, a gente vai ter o nome do ácido, é o nome do elemento ali do meio, e ico, tudo bem? E se for 7, a gente vai ter o hiper, aliás, per, né? A gente pode usar hiper ou per, né? Per, o nome do elemento, e ico, ok? Então, ó, com essa estrutura aqui, você vai saber o nome do elemento muito mais fácil. Por exemplo, H2SO4, né? A gente calculou já o NOx do elemento do meio. O NOx do elemento do meio não é mais 6. Então, ó, ele vai ser o ácido sulfur, nome do elemento do meio, ácido sulfúrico, né? Então, isso ajuda bastante a gente a descobrir o nome, porque eu só preciso saber o nome desse elemento do meio, tá bom? Vamos ver outro aí, ó. Se eu pegar aqui o meu, sei lá, H2SO3, né? O outro que a gente já calculou o NOx. Calculando o NOx do enxofre aqui, que a gente já viu um parecido, a gente sabe que vai dar mais 4, né? E mais 4, a gente tem o ácido sulfuroso, né? Então, ó, fica bem mais simples a gente dar o nome dos elementos, tudo bem? Vamos encontrar um outro exemplo aí, ó. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver o fósforo. Olha só, H2PO4, por exemplo. Tudo bem? Aliás, é H3PO4.
Então, ó, vamos calcular o NOx do elemento do meio. Afinal de contas, o NOx do hidrogênio e do oxigênio a gente já sabe. Opa! Então, faz o chequeirinho lá, como eu falei antes, né? E calcula. Então, aqui na primeira linha a gente vai colocar o NOx do elemento que a gente conhece. Aqui é x e aqui é menos 2. Embaixo a gente vai fazer o cálculo para dar 0. Então, ó, são 3 vezes 1, vai dar mais 3. Só tem um fósforo, então é x. E só tem 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, vai dar menos 8, certo? Então, ó, 3 mais x menos 8. Então, ó, quanto que vai dar o querido oxigênio, então? Ó? Aliás, desculpa, o oxigênio não, o fósforo. Então, ó, ele tem, o NOx dele é mais 5, né? Se for mais 5, fecha 0 ali. Então, ó, mais 5 cai aonde? Cai aqui, cai no íco. Então, esse é um ácido. Qual que é o nome desse elemento do meio? Não é fósforo? Então, a gente vai chamar de ácido fosfórico. Tudo bem? Então, viu como é bem mais simples você encontrar o nome dos ácidos utilizando essa maneira? Tudo bem, jovens? Então, ó, vamos colocar mais alguns aqui para vocês irem se acostumando, tá? E eu vou falar também de uma exceção que pode acontecer, tá bom? Mas eu acho essa maneira um pouco mais simples do que a gente ficar recorrendo sempre a uma tabela, né? Que nem sempre a gente tem. Então, ó, lembrando, né? Se o NOx for mais 1 ou mais 2, esse vai ser o ácido hipo e o nome do elemento do meio, ioso, né? Se for mais 3 e mais 4, vai ser ácido, o nome do elemento do meio, e só oso. Se for mais 5 e mais 6, vai ser o nome do elemento do meio e ico no final. Tudo bem? E por último, vai ter o nome do elemento do meio e ico no final. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer mais alguns aqui. Tem uns bastante famosos que são do oxigênio, né? Ó. Então, aliás, do cloro com oxigênio. Então, vamos ver aqui como fica. Vou fazer esses três aqui, ó. Calculando o NOx, como que vai ficar? Ó? A gente calcula o NOx aqui de cada um deles, né? Então, para o hidrogênio é sempre mais 1, para o oxigênio é sempre menos 2, e aqui é x. Como só tem cada um, né? Só tem, isso daqui tem que ser igual a 0, né? Então, é só somar. Ó. Como só tem um elemento de cada átomo, aliás, um átomo de cada elemento, aí é só encontrar. Isso daqui, então, vai me dar um x igual a mais 1, certo? Agora, calculando para esse aqui, ó, fazendo a mesma coisa, agora eu tenho dois oxigênios, né? Então, aqui é mais 1, aqui é menos 2, aqui é x. Então, mais 1, aliás, 1 mais x menos 4, né? Ó, multiplica aí, vai dar menos 4, né? Então, o meu x nesse caso deu mais 3. Tudo bem, jovens? E vamos calcular esse aqui agora, tá? Mais 1, menos 2, x. Multiplica os valores. 1 mais x, agora 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, nesse caso, eu tenho x igual a mais 5, tudo bem? Então, ó, sabendo os NOx deles, eu só jogo aqui na minha regrinha. Então, ó, do primeiro, qual que vai ser o nome dele? Não é mais 1, então mais 1 é hipoclor, que é o número do meio, cloroso, né? Cloro, hipocloroso. O outro é o mais 3, então, ó, é ácido cloroso, tudo bem? Então percebe como é bem mais simples, a gente não fica recorrendo às tabelas e aos ânions, tá bom? E o último lá deu mais 5, então vai ser o ácido clórico, beleza? Então, ó, ácido hipocloroso, o ácido cloroso e o ácido clórico, certo, jovens? Então, bem facinho aí para descobrir, beleza? Vamos ver uma exceção que você vai ter que tomar um pouco de cuidado, tá bom?
olha só, existe alguns elementos que, se a gente for calcular o NOx dele, ele não passa de certos valores. Por exemplo, né, vamos olhar aqui um exemplo clássico aí, ó. H2CO3, certo? O carbono. Quando você calcula o NOx aqui do carbono, como que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo esquema de sempre. Separa o chiqueirinho, coloca aí o NOx que é mais 1 e menos 2 do oxigênio, X para o elemento do meio. Multiplica os átomos, então eu tenho 2 hidrogênios mais X carbonos, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, ó, quando você faz, isso tem que dar zero. Quando você faz essa conta, o x dá mais 4, né? E aí, se você usasse lá a nossa regrinha, você ia ver que mais 3 e mais 4, a gente usa uso, né? Então, seria ácido, quem que é o nome do meio? Carbono, né? Então, seria ácido carbonoso, né? Só que olha só, não é, né? A gente sabe qual que é o nome desse daí. Na verdade, o nome desse é o ácido carbônico. Tudo bem, jovens? Por que que não é, então? Por que que não caiu aqui, ó, nesse? Porque, na verdade, o carbono, ele atingiu o seu NOx máximo. Tudo bem? Ele atingiu o seu NOx máximo. Como que a gente vai saber, professor, quando vai atingir o NOx máximo? É bem fácil, jovens. Lembra da camada de valência dos elementos? O carbono tem quantos elétrons na camada de valência? O carbono tem 4. Então, no máximo, ele pode perder 4 elétrons, né? Então, ele vai ficar com uma carga, né, negativa, ou negativa de menos 4 no máximo, ou ele pode ganhar 4 elétrons, né? Então, ele pode ficar com mais 4. Então, ó, eu tenho um máximo e um mínimo aqui, percebe? Tudo bem, jovens? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Quando o elemento atinge o NOx máximo, a gente vai usar sempre o ICO. E lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou as bases, eu falei que nas bases também tem, né, ó, o oso e o ICO lá. E eu falei para vocês o seguinte, você tem o menoroso e o maiorico. Lembra? Então, se você atingir o NOx máximo, você vai usar ICO. Tá? Então, só tem que tomar um pouco de cuidado com esses casos. Tá bom, jovens? Mas não são muitos, não. Via de regra, você sempre pode seguir aqui ó, pelos números dos NOx. Ok? Então, jovens, era isso que eu queria explicar um pouquinho mais para vocês, para dar um melhor auxílio. Tá bom? Tentem fazer alguns exemplos aí, depois vocês, tá? Tentem fazer dos dois jeitos que a gente aprendeu, beleza? E aí vocês vão estudando aí o que vocês conseguirem para a nossa provinha. Então, ó, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais. Qualquer coisa, jovens, me manda e-mail, vocês já sabem o e-mail. Estou sempre à disposição, beleza? Abraço, jovens. Tchau, tchau.